Oi, gente, mais um vídeo para o canal e hoje eu vou falar sobre o Segundo Reinado, que aconteceu de 1840 até 1888. O Segundo Reinado começa com um golpe da maioridade, que foi entre liberais e conservadores. Os liberais, eles aplicam o golpe e o Dom Pedro II assume o poder aos 15 anos de idade, se tornou imperador do Brasil aos 15 anos de idade. E o seu gabinete ficou conhecido como Gabinete dos Irmãos. Por quê? Porque tinha duas famílias de irmãos nesse gabinete, que eram os irmãos Andrada e os irmãos Cavalcante. E, inclusive, um dos irmãos Andrada, que era o José Bonifácio de Andrada, era tutor do Dom Pedro II. O Dom Pedro I, quando foi embora, deixou o Dom Pedro II nas mãos, na tutela do José Bonifácio. Então, o Dom Pedro II ele assume o poder aos 15 anos de idade e já faz reformas. Tem reformas ali. A primeira reforma foi a do Código do Processo Criminal, que ele dizia que toda autoridade assim policial estava sujeita ao Ministério da Justiça, Então, essa foi a reforma do Código do Processo Criminal. E ele também criou o parlamentarismo às avessas. O que era isso? Era basicamente, ele escolhia um presidente para o conselho e esse presidente escolheria os três ministros. Ele não escolheria os três ministros diretamente, quem escolheria era o presidente que ele escolheu. Isso para evitar confusão nas províncias, né? Para evitar confusão política no território brasileiro. Então, e também teve muita confusão com a Inglaterra por causa da questão econômica. O Brasil, ele dependia muito da mercadoria externa da Inglaterra. Teve uma confusão entre o Brasil e a Inglaterra que ficou conhecida como a questão Christie. Essa questão fez com que o Brasil aumentasse a tarifa dos alvos brancos e essa tarifa ajudou muito o Brasil. Começou a entrar mais dinheiro no país porque a Inglaterra teria que pagar mais impostos agora ao Brasil. E isso foi muito bom, ajudou bastante. Sendo que a Inglaterra ela estava passando pelo processo da Revolução Industrial. E como o Brasil ele sempre viveu nas mãos da Inglaterra nesse tempo, inclusive quando a coroa portuguesa ela vem para o Brasil, ela vem escoltada pelas Forças Armadas inglesas. Os ingleses ajudaram os portugueses a fugirem para a colônia brasileira. E o Brasil ele ficava ali na mão dos ingleses. Então, a Inglaterra ela estava passando pelo processo da Revolução Industrial e ela quer ter compradores para sua mercadoria. Ela queria que acabasse com a escravidão para ter gente, né, fazendo a mão de obra assalariada para poder comprar os seus tecidos. Então a Inglaterra ela cria a lei Bill-Abordin, que proibiu o tráfico negreiro na Inglaterra. E ela começa a forçar o Brasil a parar com essa prática também, até porque o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Então a Inglaterra ela começa a pressionar o Brasil para parar com isso. E o Brasil cria a Lei Eusébio de Queiroz. Mas essa lei ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque o Brasil ele não parou com essa prática. Ele só foi para inglês ver, para Inglaterra ver, ó, tô fazendo aqui a lei, tá? Mas eles continuaram com o tráfico negreiro. Eles continuaram com a exploração e tudo. Sendo que os latifundiários já ficaram assustados quando Dom Pedro cria essa lei e não gostaram muito. Então Dom Pedro, para não se sujar com os latifundiários, né, com a galerinha rica, o que é que ele faz? Ele cria a Lei de Terra. A Lei de Terras que dizia basicamente o quê? Que qualquer escravo, para morar em determinado local, ele teria que comprar aquela terra para poder ser dele, ele tinha que ter dinheiro para comprar aquilo. E o escravo não tinha como fazer isso, então eles iriam continuar escravos dos latifundiários. Depois eles vão criando outras leis, a Inglaterra vai pressionando o Brasil cria a Lei do Ventre Livre, que dizia que filhos de escravos a partir de 7 anos de idade, que seriam livres até os 7 anos de idade, depois voltava a ser escravo, a Lei do Ventre Livre. Depois cria a Lei do Sexagenário, que dizia que escravos a partir dos 60 anos de idade seriam livres, libertos, não seriam mais escravos, estariam livres a partir de 60 anos de idade.
E também teve muita coisa no segundo reinado, como a Era Mauá, que o Barão de Mauá, ele estava com um processo de industrialização no Brasil. Ele tenta industrializar o Brasil, sendo que os latifundiários não gostam muito disso, mas ele consegue colocar luz no Rio de Janeiro, construir ferrovias. Ele faz muitas coisas boas, saneamento básico, ele faz muitas coisas boas para o Brasil. Sendo que os latifundiários não gostam muito disso, e o Dom Pedro não queria discussão com os latifundiários, então não levou muito em consideração as reformas do Barão de Mauá. Sendo que depois, né, um tempo depois, o Dom Pedro ele adoece e ele vai para a Europa se tratar. Nessa que ele vai para a Europa se tratar, ele deixa o poder na mão da sua filha, a Princesa Isabel. E a Princesa Isabel, ela cria a Lei Áurea. O que é a Lei Áurea? Em 1888, ela cria a Lei Áurea, que abolia de vez a escravização no país. A partir dessa lei, a escravização acabou no país. De acordo com a lei, estava acabado, tudo acabado. E isso gerou uma revolta muito grande nos latifundiários, porque eles não queriam, porque agora, quem iria fazer a mão de obra deles? Já que não podia mais escravizar os outros, né? Então, os latifundiários, eles param de apoiar o rei, e a igreja também já tinha tido alguns conflitos com Dom Pedro II e para também de apoiar. E o exército, as Forças Armadas Brasileiras também para de apoiar o Dom Pedro II. Por quê? Porque estava tendo a Guerra do Paraguai. E na Guerra do Paraguai, estava morrendo muitos soldados. Era uma guerra para nada. E quando a guerra acaba, que o exército volta, o Dom Pedro não dá a valorização que o exército queria. Para vocês terem ideia, os latifundiários ofereciam dinheiro para os seus escravos ir lutar por eles na guerra. Eles não queriam ir para a guerra. Meu escravo vai no meu lugar, eu vou dar um dinheiro a ele. Sendo que quando eles voltaram da guerra, não foi isso que aconteceu. O exército diz que queria que esses homens fossem livres, os escravos que foram lutar na guerra com eles, exigia que eles fossem livres, exigiu melhorias, uma vida melhor para as Forças Armadas. E o Dom Pedro não liga para isso, então ele perde totalmente o apoio das Forças Armadas também. Já não tinha apoio dos latifundiários, que era a camada rica, não tinha o apoio da igreja e agora não tinha o apoio do exército. Então, o que é que acontece? O Dom Pedro perde todo o apoio que ele tinha, e o Marechal Deodoro da Fonseca, o líder, né, dos militares, ele se junta com outros militares para fundar a República, né, proclamar a República. Então o Dom Pedro II vai embora com a sua família e em 1889 tem a proclamação da República, né, dia 15 de novembro, e o Brasil passa a ser república, acabou o império, de fato, no Brasil. Dom Pedro foge com a sua família. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do Segundo Reinado. O próximo vídeo sobre a história do Brasil vai ser a Guerra do Paraguai, que aconteceu no Segundo Reinado. E depois a gente começa falando da República do Brasil, né? Que começa com a República das Espadas, que foi com o Marechal Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, aí depois vem o Prudente de Moraes, que já não é militar, é um civil, aí depois Campos Salles, e a gente vai até chegar nos dias atuais. Sendo que eu também vou fazer vídeos sobre a história geral. Então, próxima semana vai ser um vídeo de história geral, e na próxima, do Brasil, aí na próxima história geral. E eu vou começar do início, vou falar da pré-história, tudo, e eu vou tentar trazer tudo certinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a demora, porque faz muito tempo que eu não posto nada aqui no canal. E meus amigos pediam pra eu postar, pra ajudar eles, e eu vou voltar a postar. Vou trazer pelo menos um vídeo por semana, sempre. E é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta. E também, se eu esqueci de falar alguma coisa aqui sobre o Segundo Reinado, vocês me colocam nos comentários, a gente conversa sobre. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau!